Graça e paz, irmãos. É bom estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus, os irmãos em casa, para podermos louvar o Senhor, cultuá-lo e agradecermos por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido, por tudo quanto Ele tem feito. O nosso desejo é que isso tudo passe, né? Que a gente continue clamando ao Senhor para que em breve possamos estar todos juntos aqui reunidos, bendizendo ao nome do Senhor. Vamos orar, estarei orando para darmos início a esse culto. Senhor Deus, obrigada, Pai, por estarmos na Tua presença, por podermos falar contigo, por podermos, ó Deus, te louvar, te agradecer. Esse é um privilégio, Deus, que o Senhor nos concede, que a cada dia possamos estar nos aproximando do Senhor, louvando a Ti com as nossas vidas. Deus, que esse momento que estamos passando seja um momento também para que venhamos a ter mais intimidade com o Senhor, mais comunhão. Abençoa, Deus, cada um que está assistindo nesse momento, cada um que está aqui, aqueles que irão assistir. Pai, que o Senhor esteja abençoando as suas vidas, as suas famílias, que o Senhor traga cada dia em nossos corações a paz do Senhor e tudo aquilo, Deus, de bom que provém de Ti. Obrigada, Senhor, porque Tu sempre estás conosco, porque nós sabemos que todas as coisas estão sob o Teu controle, nós podemos descansar no Senhor. Pai, fica conosco, obrigada por tudo, abençoa-nos, ó Deus, em tudo que nós iremos fazer aqui, que seja para a glória e honra do Senhor. Nós te clamamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura no Salmo de número 8, que nos diz assim: Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o Teu nome por toda a terra, Tu, cuja glória é cantada acima dos céus. Pela boca das crianças e dos recém-nascidos, instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste, e pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tu o sujetaste debaixo dos seus pés. Todos os rebanhos e manadas e os animais selvagens também, as aves do céu, os peixes do oceano e tudo que percorre as correntes marítimas. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o Teu nome por toda a terra. Amém, que nós possamos louvar o Senhor, sabendo que nós não somos nada, e ainda assim o Senhor olha para nós e cuida da sua criação, cuida do seu povo, e nós possamos descansar no Senhor e na sua soberania. Vamos estar louvando, convidar Lucas, vamos louvar o Senhor com Aclame ao Senhor. Meus pais, boa noite.
Vamos louvar ainda com digno ao Senhor. Podemos louvar o sacrifício de Jesus, o seu amor demonstrado ali na cruz do Calvário, em nosso lugar. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou.
Não me assusta, jamais.
entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Deus, eu sou a redenção, a esperança retornou, nasce para os Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém, louvado seja Deus. Vamos louvar ainda com o hino de número 366. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito real, abriga aqui no temporal. Ao encerrar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu claro soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção, com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Pastor Lucas que ore, agradecendo a Deus por essa primeira parte, pedindo também em favor da vida do pastor e orando também em favor da nossa nação, pelo nosso presidente, para que o Senhor possa dar cada dia dando sabedoria e abençoando também, que o Senhor possa estar estendendo as suas mãos de misericórdia sobre o nosso povo. Oremos. Santo Eterno Deus, queremos te bendizer e te dar graças, Senhor, por este dia, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guiado, nos protegido. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui para bendizer o Teu nome, para Te louvar, para Te engrandecer.
que apesar de qualquer coisa, Senhor, de quer que estejamos, possamos juntos bendizer o Teu nome e Te louvar e Te agradecer, ó Deus, viver com a vida em retidão e gratidão ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito. Neste momento queremos Te clamar, Senhor, pela nossa nação e pelo mundo inteiro, tantas pessoas que têm sido acometidas por esse vírus, ó Deus, tantas mortes, mas nós cremos que o controle está nas Suas mãos, ó Pai. Tu tens o controle de todas as coisas, assim como nós lemos, Tu és poderoso, Tu és grande, que a cada dia nossa confiança seja depositada no Senhor, para que possamos, ó Deus, acreditar que em tudo há um propósito e que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Abençoa os Teus servos que estão ouvindo essa live, Deus, aqueles que também ainda não Te conhecem, que possam ser tocados pelo Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo transforme seus corações e habite neles, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa a vida do pastor que também trará a palavra, que, ó Deus, nós possamos estar atentos a tudo que será ensinado, o Senhor esteja continuando a capacitar o Teu servo, a sua família, que todos possamos juntos adorar o nome do Senhor, sempre, ó Deus, aqui na Tua casa. No santo nome de Jesus que oramos a Ti e agradecemos. Amém. Amém. Assim o pastor está com a palavra. Boa noite, meus queridos, graça e paz, que de fato essa graça e paz do Senhor Jesus esteja presente em cada coração, nos abençoando, nos fortificando, nos enchendo de fato da coragem que precisamos para enfrentar esses tempos. Nessa noite, meus queridos, nós vamos meditar no texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos de 11 a 14. Romanos 13, de 11 a 14. Nós vamos meditar acerca da ordem da palavra de Deus para os últimos dias, para esses últimos dias que estamos vivendo. Nós estamos em tempos que são bastante peculiares, Estamos aqui, por exemplo, fazendo uma live, porque nós não podemos nos reunir enquanto igreja, justamente por conta desse vírus, do coronavírus, Covid-19, que nos impede de estarmos juntos, as aglomerações, para que assim o vírus não seja transmitido. Então nós estamos transmitindo isso aqui pela internet e os irmãos estão assistindo em suas casas, e como eu disse na semana passada, nós não estamos tendo aqui um culto propriamente dizendo, porque falta justamente o ajuntamento do povo de Deus, a igreja reunida, os louvores entoados em uma só voz para o povo do Senhor. Então, apesar de todos nós sermos servos de Deus e fazermos parte dessa igreja do Senhor, não há uma igreja local aqui reunida justamente por conta dos tempos em que estamos vivendo. E nós vamos fazer a leitura desse texto, Romanos 13, de 11 a 14, para justamente meditarmos acerca desses tempos, acerca das situações em que nós estamos vivendo e como o crente deve se portar diante disso, diante desses dias, diante desse vírus, diante de tudo aquilo que temos experimentado. Então a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 13, versículos de 11 a 14 o seguinte: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então nós vamos mais uma vez orar, falar com o Senhor,
pedindo a Ele que nos ilumine nessa noite. Você que está em sua casa, feche seus olhos, medite somente naquilo que você ouvirá nessa oração, que nós estejamos juntos, colocando os nossos clamores diante do trono da graça de Deus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por podermos, Pai, ainda que sob circunstâncias tão adversas, louvar e bendizer ao teu nome de maneira livre, onde quer que estejamos. Meu Senhor, nós clamamos a Ti que nos abençoe, de modo que a Tua palavra que será meditada, exposta nessa noite, faça diferença nas nossas vidas e em nossos corações. Que no nome de Jesus, Senhor, ao término, meu Deus, dessa transmissão, ao término dessa exposição, que o Teu Espírito, que é o único suficiente, faça transformação em nossas vidas. É o que nós oramos a Ti, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava dizendo, nós estamos vivendo tempos bastante peculiares. E um tempo de um vírus, que está fazendo muito sucesso, pelo menos no que diz respeito ao alcance dele e a notoriedade que ele tem ganhado. E infelizmente nós temos visto pessoas falecendo, pessoas adoecendo, e isso cada vez mais perto de nós. Por isso que nós estamos em nossa igreja, até especificamente falando, com uma campanha aí na vila, para que as pessoas tomem os cuidados necessários para que evite a contaminação. Esse é um vírus que tem sido tão assustador que algumas pessoas têm falado até em tempos dos fins, ou tempos do fim. Eu tenho visto algumas pessoas, alguns pastores, algumas pregações dizendo que nós estamos vivendo já os tempos do Apocalipse, que nós estamos vivendo os tempos da volta do Senhor Jesus Cristo. Alguns estão dizendo que agora é tal selo que se abriu ou tal selo que se fechou, e diversas coisas nesse sentido. De fato, são situações em que a gente começa a se questionar, e na verdade esse deve ser o desejo do cristão, de ver o quanto antes o fim chegar, a volta de Jesus se concretizar. Nosso canto, a nossa voz deve sempre estar entoando Maranata, vem Senhor nosso. Essa deve ser a nossa maior ambição, ver Jesus retornando com poder e glória. Mas, como diria Billy Graham, nós não devemos ficar, meus queridos, parados, pensando em quando que Jesus vai voltar, ou tentando adivinhar quando Jesus vai voltar. Nós devemos estar preparados para quando esse dia chegar. Eu não sei o dia que Jesus vai voltar, eu espero que seja o mais breve possível, mas o objetivo meu e de todo cristão deve ser justamente esperar essa volta, aguardar essa volta, estar pronto para essa volta, agir de acordo, como se essa volta fosse acontecer a qualquer segundo, porque essa é a verdade das Escrituras. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui nessa carta aos Romanos, escrevendo à igreja de Roma. Essa é, meus queridos, a mais longa e sistemática epístola do apóstolo Paulo. E ela foi ali escrita, pelo apóstolo, sob inspiração do Espírito Santo, na cidade de Corinto, aproximadamente no ano 58 depois de Cristo. E ela foi escrita para uma igreja que o apóstolo Paulo ainda não conhecia, ele ainda não tinha visitado de perto. E no final dessa carta, ele começa justamente a fazer uma exortação acerca do comportamento daquelas pessoas, daqueles crentes, principalmente nesses tempos em que eles estavam vivendo, tempos dos últimos dias. E é interessante que Paulo ele começa a falar nessa carta acerca de como o Senhor operou o seu plano, como ele nos salvou. É algo semelhante ao que nós vemos na carta aos Efésios. E a partir do capítulo 12, quando ele termina ali a sua exposição, ele começa um que nós chamamos de parênese. Ele começa uma exortação, uma série de exortações. E aí ele fala acerca do amor fraternal. Ele fala aqui especificamente no capítulo 13 acerca do respeito às autoridades, desse amor cristão. E aqui ele entra acerca do comportamento do crente em geral, no que diz respeito à volta de Cristo, acerca dos últimos tempos, como o crente deve viver. E esse é um assunto que ele é extremamente atual, porque, meus queridos, logo de início o apóstolo Paulo diz aqueles, ele diz aqui no versículo 11, aqueles que conhecem o tempo, e ele fala isso para essas pessoas justamente porque aqueles irmãos tinham noção do tempo que eles estavam vivendo, do tempo que nós chamamos de tempo escatológico. E ele fala acerca também de uma hora de acordar e hora de sono, também no versículo 11, porque a sua salvação, a sua redenção já se aproxima.
E aí ele continua utilizando aqui na sua carta figuras conhecidas como luz e trevas, noite e dia, justamente para alertar os romanos de um problema que nós estamos vivendo com maior intensidade nos dias de hoje, que é a desesperança. Muitas pessoas, na tentativa de ficar calculando a volta de Jesus, acabam colocando ela mais para frente, né? Colocando ela, falta acontecer isso ou aquilo para que Jesus venha retornar. E o que o apóstolo Paulo fala para aquela igreja é: olha, não falta mais nada acontecer, porque aquilo que as profecias estavam predizendo, estavam anunciando, aconteceu. Jesus Cristo veio em carne, Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou. Então a única coisa que falta agora acontecer é a volta dele com poder e glória, no seu triunfo, no dia final. Por isso que ele usa essa figura de linguagem, essa linguagem aqui do tempo certo, do dia do Senhor, porque é justamente o dia da volta de Jesus. Nada mais falta a acontecer. Então muitas pessoas, nessa tentativa de se calcular o dia da volta de Cristo, ficam de alguma maneira subestimando a proximidade e a urgência que esse evento deve trazer para cada um de nós. Então muitas pessoas parecem que estão dormindo, aproveitando as benesses desse mundo, ou se preocupando demais com aquilo que esse mundo tem a oferecer, seja de bom e seja de ruim. As pessoas têm vivido o aqui e o agora, porque segundo a mente delas, segundo a cabeça dessas pessoas, Jesus vai demorar a voltar. Nós falávamos na verdade antes de Jesus retornar, do dia da volta de Jesus, com tamanho afinco, com tamanho desejo. As nossas pregações sempre tinham esse tema da volta de Jesus. Jesus vai voltar, e de como nós devemos nos preparar para que isso aconteça. Mas hoje parece que a gente se descuidou, e parece que por causa dessa falta de descuido, nós não temos mais olhado as coisas como se nós precisássemos fazer com urgência, com pressa, sendo que a palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus alerta isso, dizendo: olha, veja que os campos estão brancos para a colheita, veja que logo vai vir o dia da colheita do Senhor. Enquanto tivermos tempo, temos de fazer a obra do nosso Deus. Não devemos parar, não devemos pensar que as coisas vão demorar a acontecer, porque vai ser no abrir e fechar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Jesus está sempre nos chamando a atenção a isso, mas parece que a gente perdeu a noção dessa pregação de Jesus. Nós perdemos a noção da urgência da volta do Senhor e de como nós devemos nos portar, e por conta disso nós temos perdido a nossa relevância na sociedade. Mas independentemente, meus queridos, do curso desse mundo perverso, de qual está sendo o rumo que nós estamos vendo, quantas epidemias surgem ou deixam de surgir, nós devemos buscar fugir dessa apatia que nós estamos vivendo. Porque não foi para apatia que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados pelo Senhor para viver no medo ou no prazer desse mundo. E por causa disso, nós devemos entender como pessoal cada ponto dessa palavra de Paulo aqui aos Romanos. Porque, meus queridos, foi para isso que o Espírito Santo inspirou aqui o apóstolo a escrever, e também ele preservou até nós a sua palavra de maneira inerrante, totalmente perfeita. Porque pela palavra de Deus nós somos chamados pelo próprio Senhor, e como crentes em Cristo somos chamados a despertarmos para viver de acordo com as Escrituras. Somos chamados a viver de acordo com aquilo que a Bíblia nos diz, de acordo a viver como Deus exige de nós, de acordo a viver de maneira coerente com os tempos em que nós estamos vivendo. Por isso, o apóstolo Paulo ele começa a sua exortação, e é nela que nós vamos meditar nessa noite. E ele nos exorta, em primeiro lugar, meus queridos, a discernir o tempo, a discernir os tempos em que estamos vivendo. No versículo 11 ele começa a dizer, digo isto a vós outros que conheceis o tempo. São justamente os servos de Deus, aqueles que têm entendimento do momento em que nós estamos vivendo e daquilo que está passando ao nosso redor. E ele diz: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aí no versículo 12 ele enfatiza: vai alta noite e vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então Paulo ele começa agora a alertar, meus queridos, sobre a iminência da volta de Cristo.
Porque, diferentemente do que o senso comum religioso ele vai comentar, Paulo não está falando de um tempo comum religioso, ou de um tempo contado para o dia final, de um tempo em que as pessoas estão calculando para que Jesus volte. Ele não está falando disso, até porque a palavra diz que somente o Senhor sabe o dia da sua vinda. Mas ele está falando acerca da brevidade desse acontecimento, ou seja, do quão próximo está a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque, meus queridos, tanto Paulo há 2000 anos atrás, como nós em 2020, estamos na mesma brevidade, na mesma proximidade da volta do Senhor Jesus. Paulo cita, meus queridos, que a noite está alta e que o dia vem chegando. Ele fala isso como se nós estivéssemos às vésperas da volta do Senhor, porque, como eu disse, agora só falta Jesus voltar. E era esse o pensamento da igreja primitiva. Eles não ficavam ali vendendo os seus bens, praticando as boas obras de um crente, porque eles pensavam que Jesus ia voltar em 10, em 20 anos. O próprio Paulo diz: olha, não fiquem pensando assim. Ele fala isso aos Tessalonicenses. Ele diz: olha, não fiquem pensando dessa maneira, porque o que a igreja entendia, meus amados, é que a volta de Jesus era breve, independentemente de quanto tempo levasse. Os crentes daquele tempo, eles criam, de maneira bíblica, que eles já estavam vivendo o 8º dia, o dia depois da semana da ressurreição do Senhor, o dia em que para Jesus voltar nada mais faltaria acontecer. Então eles estavam sempre esperando, eles estavam sempre às vésperas da volta do Senhor, eles estavam a todo momento aguardando a vinda do Messias em poder e grande glória. E da mesma maneira nós também somos chamados a viver dessa forma, esperando Jesus voltar. Nós somos chamados, meus queridos, a discernir a madrugada. Versículo 12, Paulo diz: olha, a noite já vai alta, já passou bastante da noite, e o dia vem chegando. Essa alta noite é justamente esse século, o tempo que nós estamos vivendo agora, com o qual nós não devemos nos conformar, como vai dizer Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, e o dia em que ele vai falando é justamente o fim dos tempos. O povo romano, aquela igreja de Roma, deveria deixar de fazer então aquilo que se faz de noite. E o que se faz à noite? Exatamente dormir. A igreja deveria deixar de dormir, deveria deixar de viver no período noturno, ou perceber que esse tempo da noite já está passando. E como diria a minha avó, acordar para a vida. É tempo de deixarmos de dormir, espiritualmente falando, e acordar para a vida. É isso que o apóstolo está nos dizendo, e é isso que nós vemos também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 5 e 6. A exemplo, meus queridos, dos romanos, dessa igreja aqui de Roma, nós estamos vivendo como se os nossos tempos fossem tempos em que nada estivesse acontecendo e que Jesus não fosse voltar. Estamos vivendo como se nada estivesse mudando, como se nada estivesse ocorrendo ao nosso redor e Jesus não fosse retornar. E eu tenho pena daquelas pessoas que estão esperando um chip na mão aparecer, ou um código de barras na testa, e não tem visto homens que vivem e agem conforme os desígnios do príncipe desse mundo. Eu tenho pena de pessoas que ficam esperando um sinal externo grandioso acontecer e não têm percebido que nós já estamos sob um mundo mau, um mundo que jaz o maligno, um mundo que não quer saber de Deus, da sua glória e nem do seu poder. As pessoas estão esperando, vão implantar um chip aqui e acolá, mas elas não têm percebido que o mundo dia após dia, com seus discursos, tem enganado a muitos, tem levado muitas pessoas à destruição. Precisamos então remir o tempo, porque vendo a superficialidade, meus queridos, do conhecimento bíblico que as pessoas aparentam ter, eu fico preocupado não somente pela falta de discernimento de alguns, mas também com relação a como elas entendem as coisas finais, o modo como as pessoas percebem os tempos do fim, e principalmente se muitos desses de fato são cristãos. Se muitos dos que se dizem servir a Deus são de fato crentes em Cristo, se realmente conhecem a Cristo, se realmente louvam a Jesus, ou se elas estão idolatrando um falso Deus moldado pela mídia ou pela filosofia dos nossos tempos e dos nossos costumes. Muitos, meus queridos, têm dormido
porque estão nas trevas, estão de noite, estão dormindo na ignorância. E a palavra sempre vai trazer essa mesma ideia, né? Luz é conhecimento, trevas é ignorância, luz é santidade, trevas são pecado. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão nas trevas, porque a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés, e a nossa geração ela tem pecado, porque as pessoas estão com pijamas espirituais, em vez de estarem vestidas com armas de luz, como diz o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai nos dizer justamente o seguinte: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Vai alta noite, diz versículo 12, vem chegando o dia. Muitas pessoas não têm percebido isso. Muitas pessoas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Muitas pessoas têm vivido como se estivessem aguardando uma coisa, um evento para poder se santificar, para poder mudar de vida, para poder ter um comportamento diferenciado, para poder se entregar ao Senhor e abandonar a vadiagem, abandonar a prostituição. Mas a palavra diz, meus queridos, o dia está chegando. O dia está amanhecendo, por isso deixemos as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Ou seja, tiremos essa roupa de trevas, de práticas que não são cristãs, de práticas que não honram a Deus, e nos revistamos da luz do Senhor, dessas armas da luz do Senhor. O Senhor, Ele nos convoca a vestirmos armas de luz. E isso quer dizer, meu querido, que não somente nós devemos acordar, mas também que nós devemos estar prontos para a batalha, para poder impactar o mundo com o poder do Evangelho, das Escrituras. Então nós somos chamados a despertar, a acordar, a perceber o tempo que estamos vivendo, perceber que o dia já está acabando, porque logo logo, meus queridos, o Senhor, Ele vem como um relâmpago. Logo logo o Senhor vem com grande poder e glória, e esse dia pode ser hoje. Por isso a palavra de Deus nos diz lá no Salmo capítulo 1, versículo 2, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A todo tempo ele busca a palavra de Deus. O segundo conselho, a segunda ordem que nós vemos nas Escrituras, para nós nos dias de hoje, para nós nesse tempo de coronavírus, para nós nesse tempo agora que já é o tempo final, é andarmos dignamente. O versículo 13 da palavra de Deus nos diz: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudidícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Paulo, ele continua e ele vai destrinchar agora como essa igreja deveria despertar, como o crente deve viver acordado, como o crente deve viver preparado. E ele fala isso para os romanos, mas ele fala isso para nós aqui em Canavieiras, ele fala isso para onde quer que estejamos. Ele nos exorta a andarmos dignamente, como se anda de dia, como se anda às claras, com todas as pessoas vendo aquilo que nós estamos fazendo. Isso tem tudo a ver, meus queridos, com o nosso comportamento. Como nos diz o apóstolo Tiago, a fé sem obras ela é morta, e bem como as obras sem a fé. E parece que aqui nós temos um efeito cascata da falta de profundo conhecimento bíblico. Nós temos um efeito cascata de como é a pessoa andar de noite, porque essas obras das trevas, elas somente se manifestam na vida daqueles que não têm a luz do Evangelho de Cristo. Ela se manifesta somente na vida daquelas pessoas que não têm, de fato, andado com o Senhor. E Ele mesmo diz, né, andai na luz enquanto tendes a luz. Então Ele cita aqui alguns tipos de pecados que não são pecados de um crente. Não são coisas que fazem parte de uma nova criatura recriada em Cristo Jesus. Mas como são muitos aqueles que estão dentre nós praticando essas coisas. Como são muitos aqueles que estão ao nosso derredor, fazendo essas coisas e dizendo que louvam a Deus, dizendo que pertencem a Jesus Cristo, dizendo que têm um relacionamento com Deus, mas que as suas vidas não demonstram que isso aconteceu. Nós estamos cercados, meus queridos, por um povo que é imoral, por um povo que é depravado, por pessoas que praticam prostituições, por pessoas que são briguentas, pessoas que são egoístas. Nós estamos vendo nos nossos tempos agora
Até mesmo na internet, a gente achando que o pessoal ficando em casa ia resolver um pouco mais essa situação, mas nós estamos vendo na internet a coisa piorar. E aí você tem brigas e mais brigas, dissensões após dissensões, e pessoas que dizem ser uma coisa offline, mas que quando estão online têm um linguajar diferenciado, um jeito diferente de tratar as pessoas, são totalmente imorais. E todas essas pessoas, meus queridos, estão enganadas, achando que pertencem ao Senhor e exigindo entrar no céu, porque um dia fizeram uma escolha baseada nos seus méritos, baseada nos seus merecimentos. Mas aqueles que pertencem a Deus, meus queridos, eles foram chamados para uma vida de retidão, para uma vida de dignidade, para uma vida de louvor a Deus. Como nos diz Mateus capítulo 5, versículo 16: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O sentido do texto é justamente de nós resplandecermos, de nós como satélites refletirmos a luz de Cristo que está dentro de nós, para que por meio das nossas obras o nome do Senhor seja glorificado. Andar de acordo com como o apóstolo Paulo diz aqui, em pleno dia, significa exatamente você viver testemunhando do poder do Senhor em transformar e em santificar o seu povo. Porque as pessoas só vão saber que nós somos diferenciados quando eles verem a luz do Evangelho em nós. Eles só vão saber que nós fomos transformados pela palavra quando virem isso em nossas vidas. E eles só vão dar crédito a Deus, dizendo: olha, Deus é poderoso, Deus é capaz de mudar a vida desse fulano aqui. Quando eles virem o comportamento dessas pessoas transformados, quando eles virem o nosso comportamento mudado pela palavra de Deus. A regra, ela é muito clara: pelos frutos conhecereis a árvore, como a palavra do Senhor nos diz. Então, meu querido, a sua ação, ela precisa ser digna de um filho de Deus. O seu modo de agir deve ser digno de alguém que foi chamado pelo Evangelho. Se você se rendeu a Jesus Cristo, você vai agora demonstrar com a sua vida de que de fato isso aconteceu. Se Ele salvou você, as pessoas vão perceber isso na sua vida. E não adianta dizer: eu sou de Jesus, Jesus é meu protetor, Jesus está no controle de tudo, sendo que a sua vida não demonstra isso. Tem algo de errado com você e possivelmente você não é cristão. O apóstolo é claro em dizer: andemos dignamente, conforme, da maneira acordada, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudidices e dissoluções, prostituições, não em contendas ou ciúmes. Meu querido, se Jesus voltasse agora, nesse exato momento, você tem certeza de que você estaria junto dele? De que você estaria à direita do Senhor Jesus Cristo, quando a palavra diz que Ele ajuntará por meio dos seus anjos e colocará à sua destra todos aqueles que lhe pertencem? Será que com a vida que você tem tido hoje, Jesus, Ele chegaria para você e diria: vinde, servo bom e fiel, para o reino que está preparado para você antes da fundação do mundo? Será que de fato, você que diz servir ao Senhor, pertence a Ele? A terceira coisa que o apóstolo nos chama a fazer é nos revestirmos do Senhor, nos vestirmos com essa roupa de Deus. E o versículo 14 diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então ele diz que nós devemos andar como quem anda de dia, ou seja, não praticando essas obras que são características de um descrente, de alguém que está perdido. E ele diz que nós devemos agora nos revestir de Cristo. A ideia é como alguém que tira uma roupa velha e passa a usar uma roupa toda novinha. Assim como nós devemos, meus queridos, retirar esse pijama espiritual, esse pijama de falta de discernimento, nós devemos nos despir da nossa carne. E quando o apóstolo diz aqui, nada disponhais para a carne, ele está falando não da carne física, mas da natureza pecaminosa, dessa carne que nós carregamos, dessa vontade má, caída, cruel, que foi derrotada por Cristo na cruz. E nós devemos nos revestir, ou seja, vestirmos novamente, cada vez mais, todos os dias, com as vestes de Cristo, com as roupas do Senhor Jesus. O que é que isso significa, pastor? Significa viver os últimos dias, meus queridos, como se Cristo vivesse sobre a terra. Não é viver esperando Ele voltar, é viver como se Ele estivesse do nosso lado.
É viver como se Ele estivesse presente. É viver como se Jesus estivesse perto de nós a todo momento. E deixa eu explicar uma coisa para vocês, isso é verdade. Ele está em nosso meio aqui, Ele está na sua casa, Ele está vendo você. Não há lugar onde nós possamos nos esconder. Não há lugar onde nós possamos estar ausentes da vista do Senhor. E por isso nós devemos viver, como diz a expressão reformada, corandel. Viver diante da face de Deus. E viver desse modo é justamente aquilo que nós conhecemos como santificação. Efésios capítulo 4, versículo 13, nos diz, meus queridos, que santificação nada mais é do que nós nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo. É andarmos tanto com Ele, que a gente começa a se identificar, começa a parecer, começa a estar ali na mesma medida, na mesma estatura, falando como Ele fala, pensando como Ele fala, agindo como Ele age. E isso só acontece quando nós estamos perto dEle. Só acontece quando nós temos um relacionamento próximo de Jesus Cristo. Meu querido, você se parece com Cristo? Você se parece com o Senhor nas suas atitudes? E se você não se parece tanto quanto você quer, será que ao menos você deseja estar perto dele para poder aprender daquele que é manso e humilde de coração? As suas ações e a sua mente são santas. As suas ações e as suas mentes são de pessoas que são revestidas dessa roupa de Jesus. Porque santidade, meus queridos, não significa você se abster de comida, de bebida, de certas atitudes, mas é quando até mesmo os seus desejos não são inclinados para a carne. Até quando aquilo que você mais deseja é justamente ser parecido com Cristo. Você deseja santidade, você tem fome e sede de justiça. É quando nós odiamos o nosso pecado e amamos a Deus acima de nós mesmos. Isso é santificação. Meus amados, Paulo, ele nos exorta a vivermos dessa maneira, a termos uma regra básica para as nossas vidas, porque era justamente essa regra que ele utilizava. E Paulo ele faz para nós aqui uma exortação baseada numa afirmação. Ou seja, nós somos salvos em Jesus Cristo. E se de fato nós somos, nós vamos viver como Jesus Cristo. A palavra nos diz, e nós temos visto em Efésios, que o Senhor ele nos salvou justamente para que fôssemos conformes à imagem do seu Filho. Então, meus queridos, as nossas ações elas não vão causar efeito se nós não tivermos uma vida que demonstre isso. Se nós não tivermos um testemunho coerente. Se nós somos do Senhor, nós vamos aguardar a Jesus e nós vamos viver as vésperas da sua volta. Se nós somos do Senhor, nós vamos demonstrar com os nossos atos anelo e saudade pelo nosso Redentor que vive. Por isso Paulo diz agora, meus queridos, que é preciso despertarmos, que nós não podemos mais ficar como quem está de noite dormindo tranquilamente, mas estarmos sempre vigilantes, porque é na cruz, meus queridos, que o fim teve o seu início. Foi na cruz de Cristo que o último dia começou. E que nós agora, que estamos vivendo esses últimos momentos, possamos aguardar esse dia da volta do Senhor com todo desejo, com todo anelo e não com medo. Porque, meus queridos, a vida de Cristo é certa. Assim como os profetas estavam anunciando, Ele veio, Ele se fez carne e habitou entre nós. E agora, a única coisa que falta acontecer é Ele descer das nuvens com poder e grande glória. E é essa a expectativa que deve mover o cristão. Não é o coronavírus que deve nos assustar e nos fazer orar mais. Não é o coronavírus que deve nos assustar e nos fazer ler mais a Bíblia. Não é o coronavírus que deve nos mover a viver uma vida de testemunho, a querermos fazer com que coisas que nunca fizemos antes, agora nós passamos a fazer. O que deve nos mover a viver uma vida cristã é o próprio Cristo. É a presença dele entre nós e é a certeza da sua volta. Não são os sinais, meus queridos, à volta de Jesus, mas é Ele mesmo descendo no céu. Porque a palavra do Senhor nos diz, se nós formos observar dessa maneira, que quando tivéssemos pestes entre nós, que nós não nos assustássemos, porque isso era tão somente o princípio das dores. Meu querido, que você fique aguardando a volta de Jesus todos os dias, porque ela pode ser hoje. E você tem que viver como se Ele fosse voltar hoje.
mas pode ser que seja amanhã. E então, quando você acordar amanhã, até o momento de Jesus voltar, você deve viver esperando e viver de uma maneira como se Ele estivesse prestes a voltar. Essa esperança escatológica é justamente o combustível que vai mover a igreja, que vai mover o seu povo a cumprir os seus propósitos, para cumprir a palavra de Deus. Que não sejam, meus queridos, os sinais que lhe deem esperança ou que lhe tirem a paz, mas que seja o próprio Cristo aquilo que faça você querer viver uma vida diferente. Que você não fique esperando Ele retornar para dizer: olha, agora eu tenho que fazer, agora eu tenho que operar, agora eu tenho que ser um cristão diferente, porque vai ser muito tarde. Não fique esperando você ouvir os sons das trombetas e dizer: olha, agora eu vou retornar para a igreja, agora eu vou ter um compromisso sério com o Senhor, agora eu vou me desfazer daquele pecado de estimação, porque isso pode acontecer a qualquer momento, e quando acontecer, será tarde. Não viva como vivem as pessoas do mundo. Não ache que você está confortável dormindo, que agora que está tudo escuro, ninguém está vendo o que você está fazendo, que você pode ficar tranquilo na sua cama espiritual. Acorde. Acorde e ande como alguém que está em pleno dia. Ainda que ninguém veja o que você está fazendo por causa do escuro que nos rodeia, ande como se estivesse em pleno dia. E se revista das roupas do Senhor, se revista dessa santidade, para que você possa vê-lo, como nos diz as Escrituras, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Meu querido, você aguarda a vinda de Jesus? Você tem esperado a volta do Todo-Poderoso Deus? Você tem, meu querido, se preparado? Você está observando os tempos, está vendo as coisas acontecer? Porque há muito nós estamos tendo pestes, há muito nós estamos tendo problemas, há muito anticristos se levantam contra o Evangelho de Deus e contra o povo de Deus. Mas você tem se preparado para a volta de Cristo? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado? Agora estamos em tempo de quarentena, em tempo de isolamento social. Você tem aproveitado esse tempo que você não está podendo trabalhar, que você não está podendo sair, e tem lido a sua Bíblia? Tem orado? E esse é um tempo muito precioso, isso é muito interessante, meus queridos, porque os tempos em que estamos vivendo são tempos em que algumas coisas têm acontecido. Gente que não queria vir para a igreja, agora está sentindo saudade dos cultos. Gente que gostaria de fazer uma visita, agora não está tendo oportunidade. Pessoas que queriam, de alguma maneira, que não queriam um compromisso sério, agora estão sentindo falta daquilo que antes estava oferecido a elas. E quando você não tiver mais acesso a isso, e quando não for somente um vírus que estiver nos impedindo, mas justamente a iminência da volta do Senhor, um evento catastrófico que anuncia que Jesus vai voltar. Por isso, meu querido, você tem aproveitado essas oportunidades, você tem lido a sua Bíblia, tem orado, tem buscado santificação, tem buscado abandonar o seu pecado, tem buscado fazer tudo aquilo que você não tem feito até então. O que é que você tem feito para servir as outras pessoas nesse mundo, para evangelizar, para discipular, para fazer com que aqueles que são seus vizinhos ouçam acerca do Evangelho? O que é que você tem feito nesses últimos tempos em saber Jesus vai voltar, Ele está prestes a vir, pode ser a qualquer momento? Você tem aproveitado esses últimos momentos que você tem? Que nós não possamos, meus queridos, viver de lamentos, de tristezas, de arrependimentos, no que diz respeito a não ter feito aquilo que deveríamos fazer, mas que tudo que vier às nossas mãos, nós não possamos deixar passar. Que nós não deixemos as pedras clamar em nosso lugar, mas que nós possamos, como nos diz aqui o apóstolo, viver uma vida de um povo que espera Jesus voltar a qualquer momento, de um povo que está como que na garganta preso o canto Maranata, um povo que está a todo tempo ensaiando o dia em que estará junto com aquele coral celestial, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Que você, meu querido, possa perceber que isso que estamos vivendo agora é tão somente uma oportunidade da graça de Deus, da soberania de Deus, para que você possa servi-lo da melhor maneira. Porque nós não sabemos o dia da vinda do Senhor, mas vai que seja agora. Você está pronto? Você está preparado?
Você está aguardando ansiosamente a volta de Jesus? Ou isso é algo que ainda lhe traz medo? Se para você isso é algo assustador, você precisa se colocar aos pés do Senhor Jesus Cristo, clamar o perdão dos seus pecados, se arrepender daquilo que você tem feito e aguardar como quem aguarda um amanhecer, o alvorecer de um dia tão glorioso, tão majestoso, tão belo, onde tudo aquilo que é revestido de dor, de tristeza, se revestirá de glória, de honra, de beleza e de graça. Que esse dia da vinda do Senhor para nós seja o dia em que nós mais esperamos e seja o dia em que nós estamos nos preparando cada vez mais. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós te louvamos, Deus, e te bendizemos por tua palavra, porque o Senhor é tão gracioso, Deus, que até mesmo nos ensina a nos prepararmos para os tempos em que estamos vivendo. Meu Deus, que o teu povo, Pai, de maneira alguma se sinta assombrado, se sinta, Senhor, surpreso, mas que possa aguardar com toda longanimidade a tua vinda. Porque, meu Deus, independentemente do que aconteça, Senhor, independentemente das situações, independentemente, meu Deus, do fato de essa doença que estamos vivendo agora, conseguir houver uma cura, houver uma vacina, sabemos, meu Deus, que os eventos que estamos vivendo, todos eles vão apontar para o dia da vinda do Senhor, para o dia da glória, da ira do Todo-Poderoso Deus, em que Cristo vai se assentar no seu trono e vai exercer o seu julgamento. Que nós, enquanto teu povo, Deus, não possamos estar como aquelas virgens, Senhor, como nos diz o próprio Senhor Jesus, que não estavam preparadas e que saíram à noite achando que daria conta com o pouco azeite que elas tinham. Que nós possamos, meu Deus, estar prontos, esperando a tua vinda, não porque achamos que merecemos, não porque, meu Deus, achamos que de alguma maneira isso será um benefício para nós, no sentido de nos livrarmos de algo ruim, mas que nós possamos aguardar a tua vinda por causa do Senhor, por causa, Deus, da tua glória, da tua revelação, porque nesse último dia os nossos olhos transformados poderão te ver e te ouvir dizer: vinde benditos do meu Pai. Que no nome do Senhor Jesus nós possamos, meu Deus, acordar, Senhor, e viver, Senhor, esses últimos momentos, essas últimas horas dessa noite que estamos passando, como se fosse pleno dia. Como, meu Deus, se estivéssemos com o sol a pino diante de nós. Que as nossas obras, Pai, não sejam obras, meu Deus, daqueles que não são teus, mas que sejam obras de justiça que glorifiquem o teu nome. Obras, meu Deus, que o Senhor preparou para que andássemos nelas antes da fundação do mundo. Que no nome de Jesus nós possamos nos revestir, Senhor, com essa roupa maravilhosa do Senhor. Que possamos, meu Deus, dia após dia estarmos cada vez mais santos, mais parecidos contigo, desejando estar perto do Senhor, porque o Senhor está perto de nós aqui, mas nós queremos te ver, nós queremos estar junto de ti, queremos te abraçar, queremos nos ajoelhar aos teus pés e te servir por toda a eternidade, meu Deus, na glória do céu. Que esse desejo, Senhor, seja aquilo que nos mova, que esse desejo seja aquilo que nos faça, Senhor, viver uma vida digna do Evangelho. Não medo de doenças, não medo de acontecimentos, não medo de governos tirânicos, não medo, Senhor, mas que seja, meu Deus, tão somente a esperança de contemplarmos a tua face. Que tu sejas, meu Deus, tudo aquilo que nós desejamos, de modo que nós possamos passar por cima de qualquer coisa e deixar qualquer coisa para trás, para que possamos te ver. É o que nós oramos a ti, agradecidos no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre, e que voltará em poder e grande glória. Amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos, nos guarde em sua maravilhosa graça e nos faça viver dia após dia na espera da sua vida.